que a gente vai fazer aqui hoje, pessoal? Nós vamos fazer, por incrível que pareça, um planejamento, né? Olha que legal, uma planning, a gente fazer um planejamento. A planning, de fato, o melhor outcome de uma planning é uma planning bem feita, né? E uma planning bem feita, geralmente, é aquela que você não tem o que refinar dentro de uma planning. Se você fez o seu refinamento direito na sua planning, você só planeja. Um bom refinamento nunca passa por um refinamento. Tá? Então, se vocês perderem tempo refinando numa planning, é porque certamente o seu refinamento não foi bem feito. Beleza? Então, quais são as boas práticas que eu gosto em uma planning quando você está no papel do facilitador, que é o Scrum Master, né? Na planning nós temos alguns viés, o dono de produto, o time, né, os desenvolvedores, e aí nós temos também o SM. O SM é o dono da agenda, é o protagonista, né, pelo menos da explicação do que vai acontecer durante o sprint. E a primeira coisa que eu gosto de fazer dentro de uma planning é, né, combinar o jogo com a galera de como vai ser a sprint e quando que a gente se encontra, os horários que a gente se encontra. Por quê, gente? Porque, de fato, todo mundo já fica afinado, as coisas já ficam totalmente combinadas, e aí a gente falha menos na comunicação. Então já abre o calendário com eles, né? Já escancara o calendário, combina os horários, bate com as pessoas se os horários das reuniões estão bons para eles. É muito importante, ó. No calendário de uma planning, né? Eu trago geralmente o que vai rolar na sprint, e aí o que eu faço, né? Como boa prática. Por exemplo, geralmente eu faço a cerimônia sempre no mesmo horário, né? Seja na próxima sprint vai ser no mesmo horário, vai ser sempre do mesmo jeito e assim por diante. Mas vai ter algumas sprints, por exemplo, que o cara vai falar assim: olha, na terça-feira do refinamento técnico eu não estarei aqui. E se ele é uma pessoa importante do time que deveria participar do refinamento, você vai ter que ter um jogo de cintura aqui e mudar a sua agenda, né? Então, isso que está na tela aqui para vocês, nada mais é que um Excel, tá? É um Excel, ó. Então, um calendário simples, tá? Não tem nenhum segredo. Lembrando, eu, Sidney, gosto de uma prática que é reservar 2 dias inteiros da sprint, tirar da capacidade do time, para que a gente planeje tudo o que precisa, para que a gente faça uma planning. Se ela esticar o dia todo, eu já não estou atrasado na minha sprint. Ah, Sidney, mas e se eu não usar a planning no dia todo? Tudo bem, você está no bônus. Agora, se você usar a planning o dia inteiro e você não cortou da sua capacidade, o seu time já começa atrasado. Isso é ruim. Então, por que eu acabo cortando 2 dias? Porque, cara, 2 dias é o ideal. Por que 2 dias é geralmente ideal, né? Ó, se você olhar aqui, eu consumo 2 horas no refinamento funcional, ó, 2 horas no refinamento técnico, consumo mais 15 minutos, que geralmente não são 15, né? Se o seu time é um pouco maior, você vai levar mais de 15 minutos para fazer uma daily. Por que eu já reservo 2 dias, gente? Para não ter problema com horários e capacidade. Ah, isso é uma prática em todo lugar que você entrar? Não, não vai ser. Então, combina esse jogo, fala com seu gerente, fala com o time, combina o jogo. Você, como Scrum Master, deveria ter autonomia para fazer esse tipo de coisa. Reservar, por exemplo, 2 dias da capacidade do teu time deveria ser algo trivial para um Scrum Master, mas nem sempre é, tá, gente? Uma empresa um pouco mais hierarquizada, comando e controle, não vai ser simples vocês dizerem que 2 dias de capacidade serão extraídos de uma sprint. Então, só lembrando, né, que você vai variar aí de ambiente para ambiente. Se você combinar o jogo, beleza. Extrair, então, 2 dias do meu planejamento, da minha sprint como um todo, eu tenho 8 dias úteis, pessoal. 8 dias úteis é o que eu rodo em uma sprint de 15 dias. Por quê? Porque nós temos o final de semana e nós vamos retirar da capacidade 2 dias. Então, como é que funcionaria isso? Ó? Se a gente for considerar que você começa sua sprint numa segunda e termina a sua sprint aqui na sexta-feira da segunda semana, entre essa segunda e essa sexta, você tem um final de semana aqui, né? Você já extrai 2 dias do final de semana. O que mais? Você tem mais 2 dias aqui, né? Depois que você terminou a semana, você vai ter mais 2 dias do fim de semana aqui também. Você já consumiu 4 dias aí brincando, né? Dos 15 que você teria de sprint. Então, o que eu quero dizer, contem sempre como dias úteis. Planeje a sua sprint com dias úteis. Ah, Sidney, eu estou no carnaval, o carnaval cai na terça-feira. Como ficaria esse calendário, pessoal, se a gente tivesse um feriado no meio do caminho?
por exemplo, um feriado na terça-feira e eu tenho uma ponte aqui de segunda e terça. Como é que ficaria o calendário se eu tivesse feriado segunda e terça? Começaria na quarta. Isso. Então, o que eu quero? Assim, ó, isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá, gente? Nós não prolongamos o sprint, nós encurtamos o sprint. O que quer dizer isso? Que não necessariamente aquilo que o time costuma entregar, ele vai entregar em um sprint quando tiver feriado. Por quê? Porque você está batendo mais 2 dias. Imagina, você já estava batendo 2, você está batendo mais 2 porque você tem 2 dias de feriado. Eu estou deslocando minha planning para cá. Vou fazer a planning, então, na quarta-feira. E aí, de novo, né? Como eu não gosto de fazer daily logo no dia seguinte, eu não vou ter este rito aqui, né? Não teria essa cerimônia. E aí a minha sprint segue no padrão. Mas olha que engraçado. Você encurtou 2 dias e o seu refinamento já está colado na tua planning. Será que não faz sentido também deslocar isso para frente? Aí vai de acordo com o acordo que você vai ter com o seu time. Um bom SM traz o calendário para o jogo. Trazendo o calendário para o jogo, você combina com o seu time. Galera, quando é melhor fazermos o nosso refinamento? Porque a gente tem 2 feriados nessa sprint. Quando que é legal para vocês? Vai de acordo com o que o time gostaria que fosse. Por quê? Porque se você atendeu a necessidade do time, certamente o engajamento na sprint vai ser melhor. Fatalmente vai ser melhor. Se você impor, certamente a galera vai te boicotar e certamente a galera não vai entregar. Então, quando você é colaborativo, a galera contribui com você. Quando você é impositivo, certamente gera desconforto e a galera não vai jogar seu jogo. Então tomem esse cuidado. Quando você tem feriado, você adia as cerimônias, encaixa um novo calendário, explica para a galera, e aí você tem que alinhar esses ponteiros, né, com a alta gestão, gente. Eu tenho que dizer para a alta gestão que todo feriado eu vou abater a minha capacidade. Quer dizer, então, que aquele ritmo de entrega que eu tinha, eu não vou ter dentro dessa sprint, porque nós temos um feriado no meio. Tem muita gente que gosta de esticar, né? Ah, então esse sprint aqui eu vou esticar mais uma semana e eu vou fazer uma 3 semaninhas aí de sprint. Cara, você quebra as pernas do seu time, a galera se perde no meio do caminho, você acaba trazendo mais escopo, e aí você não entrega nenhum e nem outro, então é melhor não fazer. Outra boa prática, talvez, aqui, seja aquele sprint onde você vai tratar melhorias, corrigir os bugs que estão no estoque lá há muito tempo, fazer ajustes que estavam parados no backlog que você não tinha tempo. Eu gosto muito de fazer isso também. Combina o jogo com os stakeholders, com o PO. O PO tem autonomia para fazer esse tipo de jogo? Tem, beleza. Então, galera, esse sprint vai ser atípico. Não teremos planning, por exemplo, e nós só vamos trabalhar em cima dos bugs. Nós só vamos corrigir aquilo que é necessário, aquelas melhorias que eu já enderecei, que a gente já é conhecido, cara, põe na sprint, segue a vida. E aí, galera, não tendo planning, não vai ter pontuação, não vai ter cerimônia, não vai ter nada. Libera a galera para trabalhar no código. Simples assim. Então você tem essas duas opções: ou de manter a sua sprint no padrão e adiar a cerimônia de planning, ou você simplesmente combina com os stakeholders ali. Se você tiver um PO que tem autonomia, certamente o PO no jogo vai dizer: tudo bem, gente, vamos combinar então, nessa sprint aqui, vamos tirar bug da frente, vamos corrigir, vamos melhorar a plataforma e para mim tá tudo bem também. Só que lembrando, o que você está dizendo quando você faz isso? Você está adiando o escopo do teu produto e do teu projeto por 15 dias. Isso é muito importante que você alinhe com o stakeholder. Não esqueça, no final do dia, que tudo que vale aqui é dinheiro, gente. Então, se você vai combinar que você só vai derrubar bug e melhoria, combine com todo mundo. Você está adiando o tempo do teu produto ou do teu projeto em 15 dias. Por que 15 dias? Porque é sempre uma fração do tamanho do tempo do seu trabalho. Se seu time trabalha em sprints de um mês, você adia um mês de sprint. Se o teu time trabalha em uma semana, você adia uma semana. Se seu time trabalha 15 dias, você adia 15 dias. Isso quer dizer o quê, então? Se o time não entrega, galera, o que foi planejado dentro de um sprint, chegou aqui na review e retro, você identificou que o time não entregou aquilo que foi combinado lá na Plane, vocês refinaram, fizeram a Plane e ainda assim o time não conseguiu entregar. Qual é o pênalti que você paga quando você não entrega um sprint? Em tempo, quanto você deveria dizer que o seu projeto ou produto está atrasado quando você perde uma entrega? Depende da sprint. Depende de 15 dias, 2 semanas. Isso aí.
Sempre combine o jogo de qual vai ser o pênalti, pessoal. Não existe pênalti de dias. Não terminei, fui para review e retro, e o time falou assim: mais 2 dias nós entregamos. Aí você vai lá e combina com o seu stakeholder: ó, me dá mais 2 dias que a gente entrega. O time não entrega de novo, você fica com a cara de tacho, e aí é cobrado novamente. Então, todas as vezes que você falhar em um sprint, você deveria comunicar às partes interessadas de que você adiou o projeto 15 dias. Deveria comunicar ao teu cliente que ele só vai receber daqui 15 dias. Esse é o jogo combinado, né? Então, se você conseguir esse tipo de aval e autonomia, vai ficar bom para todo mundo, porque você tem transparência, você já combinou esse jogo antes de chegar na tua planning, antes do seu time falhar. É fácil isso, gente, que eu estou falando aqui? Não, não é fácil. Você tem que treinar seu gerente, você tem que treinar seu diretor, você tem que treinar o usuário, você tem que treinar todo mundo que é envolvido na cadeia. É fácil fazer isso? Não, porque geralmente o Scrum Master está em um nível operacional. E por estar em um nível operacional, ele não tem muito poder de barganha com a estratégia. Por isso é muito legal que vocês tenham autonomia, gente. Hoje, se eu puder dizer para todos vocês que estão em busca de oportunidade, ou para todos vocês que estão trocando de oportunidade, ou que estão buscando a primeira oportunidade, negociem autonomia. De cara, de entrada, você está conversando na entrevista, qual é o nível de autonomia que eu tenho perante o time? Então, combina o jogo com o seu gerente, com o seu diretor, para que não tenha saia justa, gente. E é fácil? Não, mas se você combinar o jogo, fica bom para todo mundo. Então, gente, moral da história disso tudo. Agenda combinada com todo mundo, gol certeiro. Por quê? Todo mundo sabe o horário que você vai entrar, o horário que ele vai sair, os time box dos eventos, quando acontecem os eventos e assim por diante. Lembrando, se eu faço uma planning, né, aqui nesse caso, na quarta-feira, por causa do feriado, eu não puxo o daily no dia seguinte. Por quê? Porque geralmente as pessoas nem começaram o código e eu vou ficar perguntando: e aí, já terminou? E aí, mas como é que estão as coisas? Cara, eu não vou fazer isso, então deixa a galera codar o primeiro dia e lá na sexta-feira eu me encontro com eles para fazer a primeira dele. Tá, mas isso é uma prática minha e você adequa para a sua realidade, se fizer sentido. Se não, você põe uma dele aqui, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Outra prática legal que eu faço com calendário, tá, gente? Reuniões de trabalho. Eu já gosto de. Se alguém tem já reunião de trabalho pré-agendada, eu já deixo mapeado também aqui. O que, que é uma reunião de trabalho, por exemplo? Líder técnico, engenharia, às 14, às 15. Por que eu gosto de mapear esse tipo de coisa também como reunião? Porque, cara, se você não mapear como reunião de trabalho e você depois não perguntar para o seu líder técnico o que aconteceu nessa reunião, provavelmente você vai ter impedimento no dia seguinte. Porque se vai rolar uma reunião com a engenharia, gente, é para você, de repente, retirar um possível impedimento. E se você não mapear esta reunião e deixar por conta do líder técnico, ele não vai te comunicar e certamente você vai se perder e vai rolar impedimento. Boas práticas que eu costumo adotar com os meus times. Ah, se não vale para você, tira. Não precisa mapear reuniões, tá, de trabalho. E, de novo, lá no guide você não vai ver isso, não vai aparecer. E aí, cara, se você quiser usar o guide 100% do que está lá, tranquilão, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de mapear reuniões extras e por esse motivo eu já alinho de retirar 2 dias da capacidade do time, porque eu sei que sempre tem uma reuniãozinha ou outra para o líder técnico ser puxado, para um dev ser puxado, e aí isso conta na capacidade, você não entrega no final, e aí tudo vira desculpa. Então, se puder mapear previamente, faça que vai ser uma boa prática, tá? Então, ponto 1 da planning, alinha o calendário com o seu time. Alinha o calendário e pergunta para o teu time sobre os horários. O seu time precisa contribuir e aceitar as datas e horários. É uma boa prática que você ouça os amiguinhos. É uma boa prática, depois que você validou com o seu time, você colocar isso em uma área comum para que todo mundo tenha acesso. Seu gerente não precisa te perguntar qual é o calendário da sprint. Cara, publica na ferramenta. Está usando o Gira? Põe lá no Confluence. Está usando o Azure DevOps? Põe lá no Wiki. Você está usando o Miro? Deixa no Miro e deixa o link para todo mundo. Cara, se vira. Você tem que deixar isso aqui visível para todo mundo. Se é o Trello, põe uma imagem no Trello. Deixa transparente para todo mundo para que não precise perguntar para você. Lembrando, o Scrum Master não é super-herói. Automaticamente,
tem que rolar transparência, beleza? E ter o calendário publicado para todo mundo, visível o tempo todo, é uma forma de você deixar transparente o processo. Batido o calendário com todo mundo, uma outra boa prática é que você já mande todos os convites das cerimônias, dos eventos. Já dispara todos. E aí eu gosto de algumas boas práticas. No assunto, eu gosto de colocar o nome do projeto ou o nome do produto. E o nome do evento. Se é uma planning, vai ser planning. Se é o refinamento funcional, vai ser refinamento funcional. Se no presencial, reserva a sala antes. Sala no presencial é um grande problema. Nunca tem disponível. Então já reserva com antecedência, coloca a sala aqui que vocês vão se encontrar para não ter problema. Se é no remoto, gera o link da sala e já põe aqui também onde vai rolar o local. Né? Utiliza as ferramentas que você tem ao seu favor, né, para deixar a coisa transparente. Manda todos os invites. Todo mundo aceitou? Estamos no jogo. A gente sabe que todo mundo vai cumprir o calendário e está tudo certo. Outra coisa que eu gosto de praticar aqui, né? Se você vai colocar alguém na tua agenda, que é opcional, vai lá na ferramenta de e-mail e coloca a pessoa como opcional. Por quê? Porque ela vai receber mais convites de agenda, pessoal. Se ele é opcional, deixa opcional. Se ele é obrigatório, coloca como obrigatório para ele optar em qual agenda ele vai. Se ele vai na tua ou se ele vai na do vizinho que mandou antes. Então é uma boa prática também que vocês coloquem quem é opcional ou não na agenda, né? Boa prática, manda os convites e aí coloca quem é opcional e quem não é, tá? Trouxe para cá também o meu Definition of Ready. Então este é o meu critério de definição de pronto para a história entrar na sprint, tá? Então, para quem não participou da passada, recomendo que vocês assistam ali o workshop de refinamento, que vai ficar claro por que a gente trouxe esse cara para cá. Moral da história, eu tenho sempre uma meta de produto e uma meta da sprint. Eu gosto, como boa prática, de deixar a meta de produto transparente para todo mundo. Por quê? Porque é legal a galera entender qual é o produto que elas estão construindo. Apesar dele fatiadinho, qual é o produto que eu quero receber no final. Então, eu sempre deixo a meta de produto visível para todos os times 100% do tempo, para que eles não se percam e não saibam o que eles estão construindo, seja para o produto ou seja para um projeto. A meta do produto é literalmente aquilo que você está trabalhando naquele momento. Lembra lá? Nós podemos ter MVPs, nós podemos ter releases, e a sua meta de produto vai ser proporcional à sua fatia de entrega de um período. Tá? A gente vai falar mais de roadmap, mais de release, um pouco mais para frente para ficar mais claro para vocês. Mas moral da história, o que você tem que entender aqui? A meta de produto deixa ela visível 100% do tempo. A galera vai se perder em algum momento e não vai lembrar o que eles estão construindo. Outra coisa, entrou gente nova no time, o PO e o SM têm obrigação de manter isso aqui atualizado e dar aquela pincelada de novo sempre que for fazer um refinamento, uma planning. Onde o cara tá, por que ele tá lá, qual produto que ele tá construindo, porque ninguém nasceu sabendo, gente. Então, se o cara chegou novo no time, explica qual é o produto ou projeto que ele está trabalhando. Isso vai ajudar muito no ramp-up das pessoas que chegam na tua empresa, tá? Então, meta do produto bem definida. O que a gente refinou lá no workshop de refinamento? Nós refinamos a tela de cadastro do cliente. Né? E na tela de cadastro do cliente, qual seria a meta da minha sprint se eu refinei só o cadastro de cliente? Quem chuta aí? Qual seria o possível meta de sprint aqui se eu só refinei o cadastro do cliente? Entregar a funcionalidade cadastro de cliente. Ainda mais. Entregar a tela de cadastro 100% funcionando ou integrada com todas as... Ainda mais. Galera, eu estou fazendo isso de propósito, tá? Por quê? Porque a meta da sprint deveria ser algo colaborativo também. Agora, tem POs que vão chegar com a meta da sprint pronta aqui, né? Ele vai falar assim, ó, galera, é o seguinte, eu quero o cadastro de clientes funcionando. Isso não existe, tá, gente? Isso aqui não é uma meta de sprint. Tá? Então, cadastro de clientes funcionando é extremamente subjetivo. O que é o cadastro do cliente funcionando? O que é o cadastro do cliente funcionando? É extremamente subjetivo. Permitir o cadastro de clientes com CPF e e-mail válido. Moral da história, isso aqui é uma meta de sprint. Agora está claro que para permitir que a tela de cadastro de cliente esteja pronta, tem que ser validado CPF e e-mail. Lembra lá, qual era o nosso critério mínimo para um CPF?
ele precisava ser múltiplo de 11. Eu já tenho uma pré-definição que ele precisa ser múltiplo de 11. Involuntariamente, quando você diz aqui que a tela de cadastro de clientes precisa ter o CPF e e-mail válido, você já está dizendo, cara, precisa passar pelos critérios de aceite. Se não passar pelos critérios de aceite, eu não vou aceitar. Mas lembrando, na essência do guide, nós temos 3 etapas na planning que nós precisamos percorrer aqui. E isso é muito importante, apesar de customizar um pouco do guide, e vocês nunca se esqueçam, que é o que vamos construir, né? Como vamos construir, porque a sprint é valiosa. Então vocês precisam percorrer isso dentro de uma planning. O que, como e por que a sprint é valiosa. Esses 3 itens não são facultativos. Vocês não vão customizar. Quem é protagonista do que na planning? Pior. PO, né? PO é protagonista do que? Ele vai endereçar o que ele quer e quem vai trabalhar o como. O time, né? Quando eu digo time, é quem está ativamente como desenvolvedor naquele momento. O que a gente está dizendo então aqui, gente? Para ficar mais claro ainda. Ó, no que nós estamos validando o funcional, no como nós estamos validando o quê? A técnica. E aqui, porque a sprint é valiosa, você está validando quem? Produto. É isso. Simples assim. Você quebrar sua planning em 3 etapas. O que, como e por que é valioso. E aí, né, como a gente já construiu aqui, pessoal, por que a sprint é valiosa, nós já colocamos a meta da sprint. A meta da sprint pode ser alterada antes de colocar a mão no código, sim ou não? Lá no romantismo do guide, o que ele traz na planning? Você pode trazer aquilo que ainda não é 100% conhecido. Isso daqui te dá um viés de que sim, algo pode mudar. Quando mais é conhecido, algo pode mudar. Mas esse algo que pode mudar não pode comprometer o quê, gente? Mesmo que você aprenda durante o sprint, você não pode comprometer a meta da sprint. Se a meta da sprint for comprometida, o que vai acontecer? Você não vai entregar valor. Não entregando valor, automaticamente, o que deveria acontecer com o sprint? Cancelada. Deverá ser cancelado. Poderá. Cancela o sprint. Não. Quantas vezes você já viu um PO cancelar um sprint? É muito difícil você ver um PO com autonomia de cancelar um sprint. É muito, muito difícil você ver. Se você vê, pode pedir autógrafo para o cara, porque o cara é PO de verdade. Assim. O mundo corporativo não é romântico. Se você combinou com o seu time, você vai entregar o cadastro. Se no 6º dia de sprint você brincar com o seu gerente de que não vai entregar, adivinha o que ele vai falar para você? Já combina com o seu time a hora extra, filho. Você disse que ia entregar, já combina com o time a hora extra. Mas é importante ponderar com vocês aqui as coisas que o guide traz para a gente não se desprender muito lá do guide, tá? Então, quando eu comprometo a meta do sprint, eu deveria cancelar o sprint. Ou seja, um bom PO deveria assim, ter essa sensibilidade de ir lá e cancelar o sprint. Mas na prática do dia a dia isso é muito raro, tá? Muito, muito raro. O que você faria entre esse que você cancelou e o início do próximo? Geralmente, pessoal, o que a gente tem de boa prática? Se tem algo mais na cara do gol ali, para a gente ainda manter uma entrega mínima, a gente troca as demandas, combina com o PO. Olha, ao invés de entregar o cadastro, eu poderia entregar o login, e na próxima a gente entrega o cadastro no lugar do login. Cara, se o PO topar, tá tudo certo. O problema é o gerente dele topar. O problema é o stakeholder topar. O cara que banca o projeto topar. Só tomem esses cuidados, né? Tentaria trocar ponto por ponto ali e trazer algo para o lugar. Não dá, não tem o que fazer, não tem como colocar. Retro, por que a gente errou, o que aconteceu, puxa uma retrozona lá, coloca os pingos nos is, refina para fazer direito, planning e começa tudo de novo, né? Esse seria o caminho ideal da coisa. Então, dentro da retro tem um plano de ação para não acontecer de novo. Um outro ponto que a gente faz também é se a gente vê que tem itens no backlog que tem uma pontuação 10, a gente quebra ele de novo para tentar atingir os pontos, para daí trocar. Tá? Mas é tudo com o time todo, né? Para definir a pontuação. Boa. Moral da história, né? Na prática, a teoria é outra.
Então, se caso nós estamos com, por exemplo, 5 itens, 10 itens na sprint, e a gente não consegue concluir todos os itens, a gente jumpa ele para a próxima sprint. O Gira, às vezes o Gira permite isso. O que você me fala disso? O que eu te falo disso, né, cara? É o que vai acontecer no final do dia. Não tem muito o que fazer, né? Se você perdeu o timing da coisa, você vai adiar para o próximo sprint. Só que lembrem-se, né, gente? Nós não podemos esquecer, o Scrum é usado para produtos complexos. Por que não é uma boa prática usar Scrum em projetos? Olha o que eu estou dizendo, hein? Por que não é uma boa prática usar Scrum em projetos? Porque, cara, projeto nasceu com início, meio e fim. Um produto não nasce com início, meio e fim, gente. O produto evoluído 100% do tempo. Por isso que o Scrum foi pensado em produto e não em projeto. Só que, lógico, como o brasileiro gosta, o brasileiro é muito bom de projeto, a gente adora um projetão, nós adequamos o Scrum para projetos e tá tudo bem. Toda vez que eu não consigo cumprir algo, eu simplesmente jogo para a próxima sprint. Não cumprir de novo, jogo para a próxima sprint. Vira algo infinito, né? No final do dia, para que o time está lá, né? Algo precisa ser feito, gente. E para isso, deveria levar para onde? A retrospectiva e tratar lá como plano de ação. Beleza, gente? Tranquilo aqui, então, sobre a meta da sprint, sobre o porquê a sprint valiosa, sobre o que, como e porquê. É isso que a gente vai guiar dentro de uma planning. E aí, o que é uma boa prática, né, pessoal? Se eu já vim do refinamento, eu já vim de um bom refinamento. E aí, quando eu digo um bom refinamento, a galera quebrou as atividades, já está tudo certinho. Se você fez um bom refinamento, talvez você já tenha pontuado lá no seu refinamento técnico. Se você não fez, não tem nenhum crime não pontuar no refinamento técnico. Você pode pontuar aqui na planning, zero problema. Mas, idealmente, você poderia ter pontuado lá no teu refinamento. Para que serve a planning se eu já fiz tudo no refinamento? Pergunta de $1 milhão. O que você faria numa planning se o seu time já pontuou no refinamento, já quebrou tudo que tinha que quebrar no refinamento? Para que serve sua planning? Coloca aí, ó, anota. Aqui é o momento de você combinar o quê? Capacidade, galera. Salva o seu time, pelo amor de Deus. Combina a capacidade do teu time, porque senão os caras vão começar já trabalhando o final de semana. Tomem muito cuidado com capacidade. Combina dentro da planning qual vai ser a capacidade do teu time. Então você vai sofrer demais com capacidade durante o decorrer do sprint. Se é a sua primeira planning, você não tem número, você não tem nada, qual é o combinado que você vai fazer com o seu time? Gente, se eu estou na minha primeira planning, e eu estou dizendo para vocês que a capacidade precisa ser considerada, o que você vai fazer? Ó que mágico. Combinar com todo o time. E aí, galera, o combinado com o time precisa estar transparente para todo mundo. E todo mundo é o seu chefe, o seu diretor, o seu gerente. Todo mundo precisa saber deste combinado. O combinado não sai caro. Então, Mas combinado com base em quê? Eu vou mostrar agora o combinado que vocês vão fazer. Ô, Silvio, eu só fiquei com uma duvidazinha meio conceitual. O PO, ele vai trazer o quê, né? Para a sprint. Sim. Só que você falou acima que a meta é quem constrói o time. Uhum. Mas eu não entendi essa relação. Porque a meta já não é o quê? Mais ou menos, né? Porque Ou imagina. a meta é só uma questão mais conceitual, assim, de Imagina assim, ó. mais, etc. Porque pelo guide, tá? Você não tá errado, Felipe, né? Eu não precisaria ter a colaboração do time. O que acontece nas empresas, geralmente, quando a gente trabalha em projeto ou produto? Nós temos algo que, infelizmente, existe em todo lugar, que são o quê? Dependências. E por que dependência é ruim? Porque se você depende de algo externo, você precisa que o seu time participe da meta da sprint. Em muitos lugares que vocês trabalharem, vai vir pronta. O PO vai trazer e vai impor, ó, galera, eu quero que vocês entreguem isso. Mas, idealmente, exercite com seu time. Porque você tem esse cara aqui, ó, para olhar. Deixar ele vermelho aqui para vocês não esquecerem. Dependências é algo que mata qualquer entrega. A gente, quando cria uma boa user history lá, a gente usa o método invest, que daí a gente já vê se vai ter dependências ou não, né? Porque o invest diz que tem que ser independente. O que o Lohan falou é uma bela prática, só que não está no guide.
Olha que engraçado, não precisa ser o formato de história, não precisa ter o conceito Smart, não precisa ter o conceito Invest. Agora, trabalha sem tudo isso no dia a dia, na prática, para você ver como a sua vida é fácil. É impossível de entregar, gente. É impossível de entregar usando só o Guide. É isso. Então, assim, gente, precisamos combinar o Scrum. Ele está se tornando cada vez menos prescritivo para justamente você complementar com outras práticas. Seguimos, então, galera. Isso aqui é muito importante que você faça com seu time. Combina a capacidade do teu primeiro sprint. Não deixa isso passar. Se deixar, os caras vão trabalhar final de semana. Como que a gente pode fazer isso, então? Nós podemos tratar hoje com History Points, nós podemos tratar isso por horas, nós podemos tratar isso por Task Points, nós podemos tratar isso com tamanho de camisa, aqui que é o T-shirt, né? Que é IPMG. Vocês podem usar o que vocês quiserem. No final do dia, History Point, Task Point, hora, PMG é meramente o quê, galera? Estimativa? Chute. Simples assim. Vai ser um chute. E ele vai ser em algum momento um chute na lua, ele vai ser em algum momento um chute no telhado, ele vai ser um chute, assim, tenha certeza disso. Automaticamente, o que eu estou dizendo, gente, não crave que o seu time vai entregar 50 pontos na sprint 1, porque eles estimaram 50 pontos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E é isso que eu estou dizendo para você combinar com o seu time. Você precisa convidar o seu time e falar assim, galera, se a gente for chutar, e aí é chute, tá, gente? Não há uma outra forma de fazer. Para ajudar o seu time, eu gosto de fazer isso, tá? Para ajudar o time, eu gosto de trabalhar com isso. Ó, complexidade, tempo, tamanho. Isso é uma forma de estimar, gente, sem utilizar Fibonacci. Sem utilizar Fibonacci. Isso aqui poderia ser uma regra para o seu time. Sem usar Fibonacci, nós chegamos aqui num consenso de que vai ser complexidade, tempo e tamanho. Para diminuir a complexidade para o teu time, isso daqui foi descartado e aí criou-se Fibonacci. Mas a ideia é a mesma. Qual é o tamanho usando Fibonacci que a Vanessa e o Danilo imaginam para essa história? Ou seja, nesse caso, o Fibonacci, você trabalha com velocity ou não? Por exemplo, estimou-se 3 pontos, mas cada ponto pode valer 8 horas, 4 horas. Não converte, tá? Não converte. Não converte. Não converte. Não faz associação com nada, tá? Por isso que a gente usa Fibonacci, para tirar todo o contexto de hora, de complexidade. Cara, é um chute. Gente, coloquem isso na cabeça. É chute 100% do tempo. Estimar é igual a chutar 100% do tempo. Entenda, gente, por mais que vocês tentem incrementar a técnica de estimativa, vai continuar sendo chute. 100% do tempo. Só existe um ponto aqui que vocês precisam tomar cuidado. É chute para o seu time, é chute para você, é chute para o PO. Para quem não é chute isso aqui, gente? Para o seu cliente não é chute. Para o seu gerente não é chute. Para o seu diretor não é chute. Compromisso. Patrocinador não é chute. Para essa galera aqui, ó, é 5? É 5. Chute é chute. Em algum momento vocês vão ter que incrementar isso aqui, ó, parar de chutar. E para parar de chutar, vocês vão fazer o quê? Medir. E aí vocês vão aprender a medir muito em breve para não usar chute, métrica, lead time, cycle time, throughput. Tudo isso a gente vai usar independente de ser Scrum. A gente vai mostrar isso para vocês em breve. Então, galera, medir é muito melhor do que estimar e não se apaixone por estimativa. Da mesma forma que eu falei para vocês já, não se apaixone pelos eventos, não se apaixone pelas estimativas, ela não gera valor nenhum. Mas assim, né? Quando usar History Points e quando usar Task Points? Estou iniciando com um time, o time não é maduro, é uma galera mais júnior. Tasks. Pontuem tasks. Se você já tem um time mais maduro, já está rodando há algum tempo, já começou a maturar, muda para History Point. Começa com Task Point, vai para History Point. E aí, de preferência, depois de History Point, mata History Point e usa a métrica. Simples assim. Então, matura o seu time. Começa com Task Point, muda para History Point, depois de History Point, tira da frente e começa a usar a métrica. Simples assim. Então, nós mostramos aqui, neste momento, para vocês 3 possibilidades de estimar. Usando tamanho PMG, é o famoso T-shirt,
usando Fibonacci com Story Point, usando Fibonacci com Task Point. Quando eu uso o Task, né, gente, o que eu estou dizendo? Ó, eu vou pontuar. Tá vendo? Aqui eu tenho a história. O que eu vou pontuar quando eu estou usando o Task? Cada Task. Geralmente, o que as pessoas fazem quando pontuam as tarefas? Pega o somatório de todas as tarefas e coloca a pontuação na história. Você pode fazer isso? Pode. Não tem nenhum crime nisso. Você pode não fazer isso? Pode. Também não tem nenhum crime nisso. Você vai instituir qual vai ser a regra do jogo. E para mim tá tudo bem, porque continua sendo chute. O que então, gente, seria a nossa capacidade do time? O que seria a nossa capacidade do time? Olha que subjetivo. Quando você está usando o Story Point com Fibonacci, qual é a capacidade do seu time quando você tem 5 integrantes usando Story Point? Não há mágica. Você vai combinar com o seu time. Galera, usando o Story Point, qual é o combinado de capacidade para cada pessoa? 5 pontos? 10 pontos? 20 pontos? 30 pontos? Vocês vão combinar isso. E aí, o que é ideal, né? Por que o Scrum, gente, no final do dia, deveria, né, ser algo menos associado a prazo? Porque nós deveríamos ter espaço para inspeção e adaptação. Não seria mais fácil, então, a gente dizer o seguinte: vamos puxar essas duas histórias para sprint e vamos ver no que dá? Se eu estou na minha primeira planning, se eu estou no meu primeiro combinado com o time, cara, para que eu vou ficar estimando? Galera, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um belo refinamento. Faz um belo refinamento. A galera vai quebrar as atividades. Tudo bonitinho. Feito tudo isso aqui, qual é o combinado, então? Vamos tentar. Vamos ver o quanto nós somos capazes. Então, para esse sprint, inicialmente, eu só vou puxar 2 histórias. Não vou puxar mais nada. E deixa o time trabalhar e vai acompanhando. O que você está fazendo? Expressão. E adaptação. Por quê, gente? Porque na daily, você vai usar sua daily para o quê? Inspecionar e adaptar. Simples assim. Então, para que Aí você quer? é usar o empirismo a seu favor. Isso, exatamente. Muito belo ponto aí. O que a gente está criando aqui no final? Empirismo. Cara, mas infelizmente o mundo não é tão cor-de-rosa nas empresas, e sim, você vai cavar as estimativas e sim, você vai sofrer. Tá? Mas se você puder negociar isso aqui, ó, com o seu gerente, com o seu diretor, cara, negocie. Numa relação cliente-fornecedor, acho mais difícil. Mas se você tiver o mesmo crachá das pessoas na empresa, é mais fácil. Moral da história, gente. Passando então por aqui, ou você usa Story Point, ou você usa Task Point, ou você usa T-shirt. Eu vou combinar todas as 3 técnicas e aí eu vou ter a melhor do mundo. Vai continuar sendo chute. Vai continuar sendo chute. Numa boa planning, então, nós trazemos tudo aquilo que nós refinamos. Refinado, nós trazemos para o time, pondera meta da sprint e institui capacidade. Simples assim. É só isso que a gente quer no final do dia. Eu gosto, como boa prática também, de validar o Definition of Ready da entrada das histórias na sprint. Então, o que eu faço? Ó, lembra lá que nós determinamos aqui o Definition of Ready? Eu ponho uma tabela e vou mapeando com os caras. Galera, ó, como cliente, eu quero utilizar o CPF e e-mail para me cadastrar na plataforma. A história foi bem refinada na visão de vocês? Foi. Cartinha verdinha aqui, ó. Temos o wireframes? Temos o wireframe. Pô, legal, cartinha verdinha aqui. Todo mundo verdinho, me diz o quê? A história está pronta para começar, gente. Não temos impedimento. Uhum. Vamos pensar, então, que a história 2 não foi bem refinada. O time entendeu que esse cara aqui não foi bem refinado. Vai meter um cartãozinho vermelho aqui, ó. Tem o wireframe? Tem. Não tem impedimento com o fornecedor? Não, não tem. O QA conseguiu escrever o BDD? Não. O QA também não conseguiu escrever o BDD. Vermelhinho também. O que vai acontecer com a segunda história se você colocá-la na sprint? Não vai ser entregue. Vai ser entregue, vai entrar com impedimento. No dia seguinte a galera vai começar a chorar. Cara, se você usa Definition of Ready, garanta que o Definition of Ready foi cumprido. Pingou vermelho aqui, não deveria entrar na sprint.
não deveria entrar no sprint se você usa Definition of Ready. E aí o que a gente tem que analisar, né, gente? Se nós temos histórias que não estão prontas para entrar, quem que vai ser comprometido? Esse cara aqui, ó. A meta. A meta, cara. E aí a gente volta na estaca zero. Se a meta da sprint vai ser comprometida, já negocia com o PO o que vai cair, por que não vai entregar e assim por diante. E aí, galera, eu contei um monte de história para vocês aqui. Moral da história, né? Fazer uma planning é muito simples, é o que a gente vai fazer agora, né? Na prática. Mas é importante que vocês tenham em mente tudo isso. Cara, quando você estima chute, você precisa garantir que as histórias estejam cumprindo a definição de pronto. Se não está cumprindo, qual é o impacto na sua meta da sprint? Deixar transparente para todo mundo qual é a capacidade do seu time. Combinado a capacidade, combina com a galera de cima e você vai inspecionar e adaptar. E vai rolar empirismo, então o time está aprendendo ainda. Vai falhar. A única certeza que você pode dizer para o seu gerente, para o seu diretor, é que vai falhar. Isso você já tem que combinar de antemão, assim. E aí, a partir de um determinado momento, vocês vão ter que usar isso aqui, ó. Medir, usar métricas, para que você pare de chutar, e aí traga previsibilidade. É basicamente isso que vocês precisam usar para o dia a dia de vocês. E aí, aqui tá, ó, eu deixei uma tabelinha de Fibonacci para vocês. Trouxe para cá todos aqueles quadros do refinamento que vocês fizeram na passada. Qual vai ser o desafio para vocês? Ó? Usar Fibonacci para pontuar. E aí vocês que vão dizer se vocês vão pontuar a história, se vocês vão pontuar a tarefa, qual vai ser o combinado do time de vocês, eu não sei. O PO e o SM vão combinar o jogo com o time. Qual é a capacidade desse time? E aí a gente vai perceber o seguinte, o time 1 vai trazer a capacidade de 30, o time 2 vai trazer a capacidade de 20, o time 3 vai trazer a capacidade de 80. É legal que isso aconteça para vocês entenderem. Não tem mágica quando usa ponto. Cada time chuta do seu jeito. E tá tudo bem, desde que tenha um combinado final e que o SM e o PO saibam explicar. Se o SM e o PO souberem explicar, tá tudo bem, vocês vão passar lá com um teste do stakeholder, do usuário, do gerente, do diretor. Não quero ver SM e PO estimando pelo time, hein? O time que estima esses caras aqui, hein? Não é o PO e o SM. O PO e o SM vai dizer o quê? Combinar com o time, colocar uma tabelinha do combinado da capacidade, olhar para o planejamento se ele está cumprindo a capacidade e assim por diante. Para no final a gente discutir quais foram os planos que vocês fizeram, se valeu a pena, se a gente vai cumprir ou não vai cumprir. O que a gente faz no burn down? O burn down, nós pegamos todas as atividades que nós quebramos, lembrando, o burn down reflete a queda diária da pontuação que vocês trouxeram na planning. Nós pegamos todas as tarefas que o time quebrou na planning e plota ela no burn down aqui, ó. Então, todas as tarefas e as suas pontuações. E aí a gente confere, né? Ó, realmente está batendo o número? Ó, 10 e 10, na planilha está dando 20 aqui, ó. Planejado 20 pontos, tá? O progresso vai acontecer aqui em cima e o planejado está aqui. Olha que interessante, eu já coloquei nessa planilha qual é a tração ideal que o time precisa diariamente, ou seja, para nós cumprirmos a sprint como um todo, idealmente o time deveria derrubar 2 pontos por dia. Ele já mostra aqui, ó. Idealmente o time deveria derrubar 2 pontos por dia nesse planejamento que vocês fizeram. Beleza, aí o que ele faz? Ele já plota, né, do primeiro ponto que você tem até o último, ou seja, 20 pontos até zerar. Por que ele não está mostrando progresso e linha de tendência? Porque a gente ainda não começou a rodar. Não comecei a rodar, automaticamente não tenho progresso e também não sei a tendência. Na estimativa, o QA estima também? Estima Ou só também o separado. desenvolvimento Né? estima? Não, o QA também estima separado uma atividade Separado. dele. Isso, ele não dá opinião no desenvolvimento, ele dá opinião só nos testes. Tá? Então, bom. por exemplo, Uhum. essa pergunta Então, é na boa. entrega do burn down, por exemplo, eu só vou considerar desenvolvimento, eu não Eu vou só considero considerar teste. desenvolvimento, eu não trago teste, eu só Tá. considero desenvolvimento. Por quê, né? Porque, na real, o cara do teste vai testar a história, ele não vai testar a tarefa. Ele vai impactar o time se você trouxer a pontuação dele. Beleza, ó, então eu tenho as pontuações, tá? Nada. As tarefas. E aí nós vamos acompanhar diariamente a queda dos pontos, tá? Diariamente as quedas dos pontos. Então o que a gente vai fazer aqui para a gente garantir que nós compreendemos a atividade, ó? Vamos lá. Quem é esse time aqui? É da pipoca.
Pipoca. Time das divas do Pipoca. Então, ó, Pipoca vai fazer o quê, ó? Nós vamos executar essa sequência de atividades aqui, ó. Vamos, ó. Ignora o que eu vou falar agora para a vida real, tá? A gente só vai fazer isso aqui porque é um exercício. 1 ponto equivalente a 1 minuto. 3 pontos equivalente a 3 minutos. 5 pontos equivalente a 5 minutos e assim vai. O que eu quero fazer com isso? Vamos ver o quanto foi chute a estimativa de vocês. Então, ó. O que vai acontecer? O time aí que vai escrever, ou que vai desenhar o artigo aqui, eu não sei quais atividades estão aqui, pesquisa na internet sobre a origem da pipoca. Vamos fazer por etapas, tá? Só para a gente ver como vai funcionar. Mas lembrem-se, gente, não é para fazer equivalência em tempo quando você usa ponto, hein? Só estou fazendo aqui para a gente exercitar o burn down ali, tá? Olhando para o contexto aí de pronto, ó, ela estimou 1 ponto, mas na real gastou 1,5, né? Beleza. Estamos no dia 1 ainda. Quantos pontos cabem no dia 1, gente? Quantos pontos cabem no dia 1 quando eu estou usando o task point? 5, né? Ah, tá. 5 pontos, né? Sim. 5 pontos, 1 turno. Lembra? Lá na nossa tabelinha do task point, 5 pontos é equivalente a 1 turno. A Carol ainda tem tração. Então vamos lá, Carol. Ó. Gastou 1 minuto e meio no primeiro. Valendo de novo. Ó. Pesquisa na internet sobre a origem do milho premium e tradicional. Tá falando. Só voltando um pouquinho na pergunta da Jaqueline, sobre o QA. Então, nesse caso, a gente teria uma task específica para QA? Ou é que eu estou pensando, estou tentando fazer uma analogia, uma comparação com o Gira, né? É que aqui eu uso o Kanban, tá? Eu não uso Scrum, mas o que eu faço? Eu tenho uma coluna Ready to QA. Aí moveu a história para aquela coluna, eu sei que o QA consegue começar a agir. E aí ele vai rodar os planos de teste, os cenários, os PDDs, e aí ele avança para a próxima etapa, se tudo der certo. E na hora da estimativa, então, ele, claro, assim como no meu grupo, a gente acaba pontuando, o QA acaba pontuando junto com o dev, a história, e o dev também, na hora de pontuar, leva em consideração o tempo de QA. Isso faria sentido? Você considerar a pontuação do QA, o seu time de dev sempre estará atrasado. Por quê? Se você fizer por task, tá? Porque uma história nunca acaba no mesmo dia. A história sempre vai levar 3, 4 dias para acabar, né? E aí vai ficar pendente a pontuação do QA lá o tempo todo. Por isso que eu não gosto de pontuar junto, entendeu? De verdade, eu não acho legal juntar. Por quê? Porque você quer medir, né, o desenvolvedor. Assim, mas o dano não é com um teste feito? Sim, o dano é com um teste feito. Mas lembre-se, a atividade do QA termina quando o QA... do dev termina quando o QA entra, né? Mas aí se eu tenho uma história rejeitada pelo QA? Volta, cria-se os bugs, quando os bugs forem concluídos, avança a história para frente. No Kanban, o que a gente faz? A gente leva até pronto para QA, aí o QA começou a executar, né? Ele move para uma coluna onde o QA sinaliza que ele está testando. Deu problema, a gente bloca aquela história na coluna do QA, os caras abrem bugs lá no início do Kanban e os bugs andam, quando eles ficarem parelhos, né? Com aquilo que foi bloqueado, aí anda todo mundo para frente. Então, tá lá, ó. A Carol já pesquisou sobre o milho premium e trouxe aqui também a introdução. Ó, veja só. Nós estimamos um ponto aqui e um ponto aqui. Ela concluiu essa aqui também, ó. Só que quanto que ela levou aqui? 4 minutos. Entenda, gente, é chute. Errado o dia 1, qual seria a nossa conclusão no burn down, gente? Ó, quais tarefas que a Carol terminou? A Carol terminou a tarefa 1. A tarefa 2, ela terminou em tempo? Valeu, Vanessa. Tarefa 2, ela terminou em tempo? Não. Então, quantas tarefas eu cumpri no dia 1? Derrubei 1 ponto e o restante, 0. Estão em aberto ainda. Olha que engraçado. O que aconteceu com o gráfico de burn down? Ele já me mostra na linha de tendência que eu não vou entregar. Se a linha de tendência está acima da linha vermelha, indica que o time está mais lento do que deveria. Se a linha de tendência está abaixo,
indica que você vai terminar antes do tempo. Se a linha de tendência está em cima da linha vermelha, você vai terminar em linha. Então, imagina, se ela tivesse terminado as duas atividades, ó, um ponto aqui, ó lá, em cima, ó, cravadinho. O que ela estimou, ela executou. Pô, legal, terminamos duas. Ah, fomos para o dia 2. Imagina que no dia 2 eu tenho 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Cumpri 2 pontos aqui. Desculpa. Não cumpri aqui e cumpri aqui, ó. Por que ele desceu, gente? Por que ele desceu só cumprindo 3 aqui? Como a tração é 2, ele derrubou 3, ele está baixo, ou seja, o gráfico neste momento está dizendo que eu vou terminar antes do tempo. Antes do tempo. Isso é trivial acontecer, gente? Não, né? Não. É estimativa. Geralmente, É difícil, geralmente seu burn down vai estar assim, ó. Dia 6, faltam 3 dias para acabar o sprint. Como é que meu gráfico está? Ele já está dizendo, cara, não vai concluir. Um bom SM faria o que no dia 6, gente? Tem que ser proativo, né? Se está acima da linha de tendência, cara, você já tem que ajudar o time, já negociar escopo, já chamar o PO para dizer que não vai rolar. Então, cara, você disse que ia entregar 20 pontos e no final, montanha-russa, né? Sobe, desce, sobe de novo. Cara, é muito comum acontecer isso. Muito comum. Muito comum. O que deveria acontecer, gente, se sobrou aqui pontuação ao término da sprint? O que você precisa fazer quando acontece isso aqui? Plano de ação na retro. Uma boa retrospectiva, galera, nós olhamos para os números, nós olhamos para os acontecimentos durante a execução do sprint, né? As dailies, o que rolou nas dailies? Um bom SM, né, vai ter o histórico do que rolou nas dailies, vai discutir com o time de maneira produtiva um plano de ação de melhoria na retro. Então é muito legal que você traga os números para a sua retrospectiva. É muito legal mesmo que você traga os números para a retrospectiva. Porque aí você tem no que discutir, por que discutir. E aí discutir aqui não é no sentido da briga, né? É gerar uma discussão rica para que tenha um plano de ação de melhoria. Pô, se a gente entregou, tem plano de melhoria aqui, gente, olhando para esse gráfico, sim ou não? Sim, com certeza. Mesmo assim, entregamos a sprint, mas, cara, foi uma aventura, né? Cara, isso é muito comum em time Scrum, galera. As histórias começam, elas são grandes, levam 1 dia, 2, 3, 4. No 5º dia, eles entregam no QA. O que acontece no 6º dia? Cai de uma vez. É muito comum isso em time Scrum. Muito, muito comum. De você não conseguir acompanhar a evolução diária e ele só cair na reta final. É muito comum. O que sinaliza isso, pessoal? Quando eu estou com o gráfico o tempo todo lá em cima e ele cai de uma vez. Tem um cascata dentro do Scrum. Como é que você evita isso aqui? Pergunta de $1 milhão. Como é que eu melhoro para evitar isso aqui? Quebrando as histórias e itens menores do que elas estão atualmente. Ah, sim, mas pô, não tem como, eu já tô no mínimo do mínimo. Não, tenha certeza que se isso aqui tá rolando, é porque suas histórias estão mal quebradas. O que quer dizer isso? Ou você tem uma história muito grande com pouco dev trabalhando, ou você abre simultaneamente várias histórias. É muito comum isso também no time Scrum. Você abrir mais histórias do que você deveria simultaneamente. O que eu gosto de praticar com os times? Se eu já cheguei num nível de ter a história no tamanho menor possível, e eu sei que no meu time, historicamente, eles entregam 3 histórias por sprint, o que eu faço então, galera, com esse cara aqui? Se eu sei que historicamente eles entregam 3 histórias, eu faço abrir uma história por vez. Enquanto vocês não concluírem a primeira, não pula para a segunda. Enquanto vocês não concluírem a primeira, não pula. Concluiu a primeira, vai para a segunda. Não vai para a terceira, vai para a segunda. Concluiu a segunda, conclui a terceira. O que pode acontecer com o seu gráfico? Ele pode vir em cima da linha aqui o tempo todo, no final da sprint ele sobe e desce de uma vez. Por quê? Porque você deixou a última história por finalzinho da tua sprint. Só que as 2 primeiras você já entregou. Você já conseguiria resolver o problema do teu time. Então, quando a gente fala de WIP, gente, lá do Kanban, o WIP também deveria ser usado no Scrum.